Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Claudinha do Claudinha Festas e, gente, o vídeo de hoje é sobre a estrutura do bolo de andar, como que eu monto a minha estrutura de bolo de andar, como que eu deixo meus bolos, gente, um pouquinho mais alto, né, que a tendência agora é esses bolos altos aí, então vou mostrar um pouquinho para vocês e vou explicar um pouquinho para vocês também desse recheio. Então assiste esse vídeo até o final que tá muito legal, tá, gente? Então vamos lá, o que interessa, né? Eu tenho aí uma cake board de 15 centímetros de diâmetro e eu tenho duas massas de bolo de 15 centímetros de diâmetro também, tá, gente? Então eu gosto de fazer o meu bolo de andar, de botar o pratinho do meu bolo no mesmo diâmetro. Quando eu estiver montando ele ali no acetato, vocês vão entender assim o porquê, tá? Então, eu tenho a minha massa de bolo, que é a massa manteigada de baunilha, já tem receitinha aqui no canal. Então, com aquela massa, eu divido a massa, gente, em dois tabuleiros, tá? Então, me dá duas massas de bolo aí, tá? Então, eu peguei esse pratinho, essa cake boards de 15 centímetros de diâmetro, isso mesmo, gente, do mesmo tamanho. E vou fazer o buraquinho ali no meio, ó, com a faquinha mesmo bem devagarzinho, gente. Cuidado pra não cortar a mão, tá? Porque já aconteceu da faca varar e eu furar meu dedo. Então, assim, tem que ter bastante cuidado, porque depois a gente trabalhar com o dedo todo dolorido, né? Com band-aid ou com esparadrapo fica difícil, porque fica bastante dolorido. Então, essa parte você precisa ter bastante cuidado, porque quando a faquinha ela vaza, você pode se furar, tá? Se cortar. Então, precisa ter muito cuidado. Você percebeu que furou ali, né? Você já presta um pouquinho mais de atenção para essa faquinha não ir no seu dedo, porque é bem molezinha, bem rapidinho, tá? Gente, então, como eu disse, a minha cake boards, ela é de 15 centímetros de diâmetro, do mesmo tamanho do bolo, tá? E eu vou começar a fazer aí o meu guindaste caseiro. Eu tenho aí um pega-balão do grosso, tá? Esse pega-balão, eu comprei ele já com 1 metro. E é esse 1 metro que eu vou utilizar para fazer esse bolo de andar, tá? No final também vocês vão ver aí como que ficou a decoração do bolo de andar. E depois eu vou trazer esse videozinho também para vocês de como eu fiz para decorar esse bolo. Hoje é só o recheio, né, a prensagem, como deixar o bolinho alto. E vou falar também aí um pouquinho desse recheio que ficou maravilhoso. Então, gente, peguei aí, ó, abri o meu furinho até o meu pega-balão entrar, gente, mas até ele entrar estreito, tá? Eu não compro ele já furado justamente por causa disso, porque eu gosto que ele entra estreito, pro bolo não sambar, pro bolo não bagunçar. Então, eu prefiro comprar a cake board lisa e eu mesmo fazer o furinho para poder entrar o meu pega-balão. Em seguida, gente, já tem videozinho aí em outros videozinho aí pelo YouTube, mostrando como faz esse guindaste caseiro, tá? Então, aqueci ali, ó, a pontinha no meu fogo, tá vendo? E vou só pressionando levemente. Gente, porém, esse aí eu não fiz certinho, tá? Mas pra mim não vai ter problema não, porque eu consegui dar um jeitinho. Tive um pouquinho de dificuldade, mas consegui dar um jeitinho nele. Mas o correto é que ele não fique torto, tá? Que você aqueça ele ali no fogo e ele fique retinho, tá bom? Ali ficou um pouquinho torto, eu tive um pouquinho de dificuldade. Depois no próximo vídeo vocês vão ver aí a dificuldade que eu tive. Eu poderia sim ter cortado, né, e ter feito tudo de novo. Mas assim, como eu já trabalho com isso há bastante tempo, eu consegui dar um jeitinho até por conta da pressa. Esse horário aí, gente, já era por volta de meia-noite. Eu saí com meu esposo para poder comprar algumas coisas que estava faltando. A gente chegou bem tarde em casa e já era meia-noite. Eu já estava bastante cansada, né? Que eu tive bastante encomenda durante o dia. Tava muito cansada, mas eu quis muito trazer esse vídeo aqui pra vocês, até pra poder mostrar pra vocês. Gente, então, coloquei ali, ó, minha massa, meu disco de massa, meu bolo ali em cima da cake board. Já deixei a parte de baixo nela mesmo, tá? E fui cortando. Eu corto essa massa, gente, em 3 fatias, tá? Então, eu corto as duas em 3 fatias. Tem gente que corta só pelo meio, né, e coloca o recheio, mas aí
No finalzinho desse vídeo eu vou mostrar pra vocês o que acontece, né, por conta de que o bolo fica um pouquinho baixo e desse jeitinho que eu tô fazendo ele fica um pouquinho alto e dá super certo, tá? Depois eu vou mostrar também no segundo andar, que o segundo andar rachou, gente, tá? Mas eu não precisei me desesperar não, porque eu vou falar pra vocês também como que faz pra dar esse jeitinho aí, pro seu bolo não estufar, não cair, não nada, tá? Então, gente, molhei ali com a minha caldinha esse recheio. É um recheio de abacaxi, tá? Como que eu fiz esse recheio? Eu coloquei ali 2 caixinhas de leite condensado, 2 caixinhas de creme de leite e 2 colheres de margarina e 1 xícara de leite em pó. E fiz ali o meu recheio base, coloquei pra esfriar. Esse recheio eu coloquei no congelador pra esfriar. Esse recheio é um recheio de abacaxi. O que eu fiz com o abacaxi? Eu peguei 2 abacaxi pequeno, comprei 2 abacaxi pequeno, minha mãe queria o bolo de abacaxi. Peguei 2 abacaxi pequeno, piquei o abacaxi todo, coloquei pra ferver até ele ficar um pouquinho transparente. Coloquei no fogo com um pouquinho de água, mais ou menos uns 500 ml de água para 2 abacaxi, né? E 2 colheres de açúcar e deixei ele ferver. Com a água que sobrou do abacaxi, gente, ó, eu escorri o abacaxi, mas deixei reservado a água para eu estar utilizando para poder molhar esse bolo, tá? Então, coloquei a água ali também, né, pra esfriar, coloquei na geladeira, né, pra esfriar, pra gelar. E o abacaxi também, ele tem que estar gelado, tá, gente? Gelado, frio, não pode estar quente, não. E fiz o quê? Misturei aquele abacaxi cozido dentro do meu recheio, né? Eliminei toda a água, deixei separado para eu poder molhar o bolo. E misturei ali aquele abacaxi, aqueles pedaços ali de abacaxi dentro desse recheio. E, gente, eu vou confessar que foi o bolo mais gostoso que eu comi na minha vida. Assim, fez muito sucesso do primeiro pedaço, gente. Do primeiro pedaço que as pessoas comeram, eu só escutava assim, eu cortando aí o bolo, né, lá no aniversário da minha mãe, as pessoas, só escutavam, que delícia, nossa, que bolo gostoso. Então, assim, foi um recheio que deu super, super certo. O bolo geralmente é gostoso, mas esse recheio, eu tive bastante elogio e eu fiquei assim, toda boba, tá, gente? Então, fui molhando o bolo, colocando o recheio, molhei o bolo, coloquei o recheio, desse jeitinho, tá, gente? Vocês perceberam agora que eu tirei a capinha de cima, né, do meu bolo. Gente, eu não gosto de deixar aquela capinha de cima, ainda mais quando o meu recheio é branquinho, né? Porque eu acho que se eu deixar a capinha, fica aquela marcazinha, aquela linha, né, daquela parte do bolo de cima. E na minha cabeça, não sei se é, tá, gente? Mas na minha cabeça, pra mim, aquilo dali é açúcar e espuma de ovo. Então, eu acho que fica muito doce. Então, assim, o bolo já tem o doce do bolo, né? O açúcar do bolo, já tem o açúcar do recheio. E há muito tempo atrás, quando eu experimentei essa capinha de cima, tava realmente muito doce. Eu sentia que deixava meu bolo muito doce, né? Então, eu resolvi tirar essa capinha de cima de todos os meus bolos, tá? Então, eu faço ali aquela massa e toda essa capinha de cima eu retiro, tá? Então, fiz aí, ó, fiz 5 camadas de recheio, tá vendo? Parti o meu bolo 3 e fiz 5 camadas de recheio. Gente, se eu tivesse que prensar o meu bolo, coloquei a forminha ali, ó, de 10 centímetros de diâmetro, coloquei ali do ladinho, porque se eu tivesse que prensar o meu bolo dentro da forminha, eu ia apertar bastante ali, né? Eu ia acabar não deixando o meu bolo alto. Então, eu comecei a adquirir dessa forma, quando eu não tinha forma. Como que aconteceu isso, gente? Eu não tenho muita forma de bolo, eu tenho 2 de cada, tá? É importante também, quando você for comprar, compra 2 de cada, porque quando você assar a massa, já assa 2 de uma vez, que cada 2 é um bolo inteiro, tá bom? Então, eu comprei 2 formas de 10 centímetros, 2 formas de 20 centímetros de diâmetro, 2 formas de 25 centímetros de diâmetro, e todas as minhas massas eu divido em 2, até mesmo para eu não correr o risco da massa queimar o fundo, ficar cru no meio. Então, não ficar tanto tempo no forno e não gastar muito gás,
né? Então eu fiz dessa forma, comecei a fazer dessa forma e não parei mais. E eu também não prenso meus bolos na forma, até mesmo porque eu tenho 2 formas. São muitos bolos que eu faço aqui durante o dia. Tem vezes que eu faço, asso 10 massas, né, que dá para 5 bolos. Asso 20 massas, que dá para 10 bolos. Natal tá chegando aí, gente, é dia de produção, é bastante. Então eu acho que não tem necessidade de eu ter uma renca de forma, tá? E sujar aquela renca de forma, eu podendo ter somente 2 que eu vou assando ali. Eu coloco tudo no forno, a de 10 centímetros de diâmetro, a de 20, a de 25, coloco tudo dentro de um forno só, né? E vou fazendo assim, até porque minha batedeira não é tão grande assim, para eu assar aquela quantidade grande, eu ter aquela quantidade grande de forma, por exemplo, uns 10 jogos de forma de 10 centímetros, né? E criar espaço, até porque na minha cozinha também não tem espaço e acaba sujando muita louça, gente. Então eu tenho somente 2, e quando eu vou assar a massa, eu dobro a massa, eu triplico a massa e coloco aí 2 formas de 10 centímetros no forno, junto com 2 formas de 20, e vou fazendo dessa forma. E o jeitinho de prensar é no acetato, tá? E eu consigo colocar todos os meus bolos já na cake board dentro da geladeira. Eu vou mostrar pra vocês aí no finalzinho do vídeo também. Gente, então, mostrei pra vocês ali, ó, se voltar o vídeo um pouquinho, eu mostrei pra vocês a diferença de como eu faço, né, pra tá prensando meus bolos e como ele fica alto. Coloquei a forminha ali do lado, gente, pra vocês poderem ver a diferença. E em breve eu vou fazer um vídeo partindo essa massa em 3, no caso 2 massas, mas partindo somente no meio, para vocês poderem ver, perceber a diferença de tamanho, a diferença de prensagem, um bolo baixo e um bolo alto. Então, gente, o que eu fiz naquele bolo lá, eu vou fazer a mesma coisa nesse bolo aí. Esse bolo é um bolo de 20 centímetros de diâmetro, tá? Aquele foi de 15 de diâmetro, ficou aproximadamente com 13 centímetros e meio de altura. Esse bolo é um bolo de 20 centímetros de diâmetro e também vai ficar com aproximadamente 13 centímetros e meio a 14 centímetros de altura. Tá, gente? Então, esse é o processo do meu bolo, tá? Eu parto ele em 3, molho o meu bolo, vou colocando o recheio ali bem devagar, é bem tranquilo. Gente, mas nesse bolo aí, esse bolo ele rachou, tá? Mas não se desespera. Vou mostrar pra vocês aí, ó, você fazendo o bolo no ponto certo, o bolo, uma massa bem estruturada, um recheio bem estruturado, que vocês podem ver que meu recheio tá bastante firme, tá? Que o recheio ele precisa ter estrutura. E o que que aconteceu com esse bolo? Ele rachou, gente. Teve uma parte dele que ele rachou, mas eu consegui resolver, tá? É justamente por conta da massa e do recheio e do jeitinho de prensar o bolo. Então, assim, muitas pessoas poderiam se desesperar, tá, gente? Porque é um bolo de andar e o bolo rachou. E olha aí o problema, né? Então, eu tento ajeitar ele aí, mas vou mostrar pra vocês aí, ó. Vocês já conseguem ver que esse bolo tá rachado. Mas eu vou fazer o quê, gente? Quando eu prensar ele, ele precisa desse tempo dele de descanso, tá? Então, é muito importante ele ter esse tempo de descanso, porque a massa, ela vai ficar compacta ali com o recheio vai dar uma selada, né, nesse bolo e vai dar uma segurada. Gente, esse bolo ficou de pé, sem estofar, a festa toda, tá? O aniversário da minha mãe foi agora no domingo, dia 27, tava bastante calor. E esse bolo ficou simplesmente lindo, ficou maravilhoso. Eu vou mostrar aqui no final do vídeo, gente, como que ficou esse bolo partido, né? A fatia desse bolo, como que ficou. Vocês vão gostar bastante, ele fica bem clarinho, bem bonito, ficou muito saboroso. E se você chegou até aqui, tá gostando desse vídeo, tá gostando dessas dicas, não se esqueça, gente, de se inscrever aqui no nosso canal, assinar o sininho de notificação, curtir, comentar e compartilhar, dar essa força pra gente. A foto desse bolo, se você quiser também usar como foto inspiração aí pro seu bolo, a gente vai colocar lá no app Vizinho, gente, porque a gente não conseguiu colocar a foto por aqui, né, para usar como foto inspiração, então a gente coloca lá no Insta, que é @claudinhafestas, mas no Instagram é @claudinhafestas com 2 S, tá? Então,
se alguém quiser usar como foto inspiração, a foto do bolo vai estar lá, tá? Aí eu tô mostrando pra vocês, ó, que meu bolo rachou, tá? Gente, cuidado, também o bolo não pode se despencar, né? Então, ele deu uma abridinha ali do lado, ele não despencou não, tá, gente? Ele abriu um pouquinho ali do lado, então eu vou fazer o quê? Eu venho com o meu acetato, acomodo todo o meu acetato bem direitinho, gente, vendo se ele não tá torto, se ele tá todo encaixadinho. Em seguida, eu venho com a fita durex, né, com aquela fita adesiva da grossa, tá? Eu coloco uma fita na parte de cima pra segurar, uma no meio e uma na parte de baixo, tá? Pra na hora que eu for prensar esse bolo, apertar aí esse bolo, essa fita não soltar. Então, ele precisa estar todo certinho, tá, gente? Vocês precisam ficar um pouquinho atento para o acetato não ficar torto e seu bolo ficar bem retinho, tá? O acetato que eu compro aqui para casa, que eu utilizo, é o acetato de 15 centímetros de diâmetro, tá? Independente se meu bolo tenha 10 centímetros, tenha 8 centímetros, porque eu uso também para fazer o baby cake, que ele é um pouquinho mais baixo. Então, independente do tamanho que vai ficar meu bolo, o meu acetato é de 15 centímetros. E usei, gente, lavo, coloco ali, deixo pra escorrer, coloco ali e utilizo em outro bolo, tá? Porque eu corto tudo do mesmo tamanho. Eu tenho aí uns 4 acetatos pro bolo de 15 centímetros, eu tenho uns 3 acetatos aí já cortado com um bolo de 20 centímetros e lá vai, tá? Gente, agora é a estrutura do bolo. Geralmente eu faço no olhômetro mesmo, tá? Mas aqui eu tô fazendo essa marcação aí, ó, pra vocês poderem ver. Peguei ali, ó, meu bolo é de 20 centímetros de diâmetro. Peguei ali uma cake board de 15 centímetros de diâmetro e só marquei ali o meio, tá? Onde que o palito ia ficar. Eu coloco, gente, esse pega-balão como se fosse um triângulo, tá? Eu coloco 3 partes de pega-balão e acomodo ele ali como se fosse um triângulo. Gente, essa parte é muito, muito importante. Se você chegou até aqui e tem dificuldade com o bolo de andar, essa é a parte muito, muito importante desse vídeo que eu quis trazer bastante, até justamente por conta dessa parte que vai acontecer agora, tá? Então, gente, acomodei ali meus 3 caninhos de sustentação para sustentar o meu bolo de cima, para fazer como se fosse, né, aqueles banquinhos que a gente compra, que já vem pronto, que não tem altura para o meu bolo, então eu não compro, eu faço dessa forma, porque às vezes o bolo ele sai com 15 de altura, às vezes sai com 14, às vezes sai com 13 centímetros e meio. Então, eu utilizo aqui o pega-balão. Gente, coloquei, agora vocês vão perceber, ó, que um lado ficou maior do que o outro, tá vendo? Eu coloquei ali, fiz a base, eu já tinha colocado a mão, já tinha percebido que um caninho ficou maior do que o outro. Gente, se o caninho ficar maior do que o outro, o bolo de cima, ele vai deslizar, ele vai ficar tortinho, tá? Então, se você não fizer dessa forma, o seu bolo de cima vai chegar uma parte, mesmo que tenha a estrutura do pega-balão correndo no meio do guindaste caseiro, vai chegar uma partezinha que ele vai ficar para fora, ele vai ficar para baixo. Então, ela precisa, esse caninho de sustentação, ele precisa ficar do mesmo tamanho, os 3. Tá, gente? Então, vocês vão colocar a mão ali, vai sentir. Se tiver essa cake boards ou um prato mesmo, se conseguir um prato que seja liso embaixo, se tiver qualquer coisa que seja liso embaixo, você apoia e coloca a mão, vai passando a mão por cima dele pra ver se ele não tem bico, pra ver se ele não tá torto, se tá tudo do mesmo tamanho, porque é isso aí que vai manter o seu bolo nivelado, tá? Esses caninhos de sustentação, eles precisam aí tá bem certinho, com bastante cuidado, tá? Depois eu coloquei ali, ó, o plástico, me certifiquei de novo se eles estavam do mesmo tamanho, porque você passando a mão, você consegue sentir que tem um maior do que o outro, tá? No vídeo, assim, vocês não vão entender muito, não. Mas quem faz bolo de andar, quem já teve essa dificuldade, gente, passa a mão em cima do bolo, ou com papel, ou com a cake board, você vai sentir, tá, o desnível do caninho, tá? E não pode. Gente, aí, ó, eu coloquei o meu bolo na geladeira, essa foto aí, esse vídeo já é no dia seguinte, tá vendo? E lá, gente, tá no fundinho, ficou aí
é onde eu coloco o meu chantilly, onde eu falo bastante para vocês, onde eu coloco o meu chantilly. Mostrar também um pouquinho da dificuldade que eu tive, né? Porque o meu guindaste ficou um pouquinho torto, eu tive um pouquinho de dificuldade, mas graças a Deus deu tudo certo. Ó, o bolo ficou bem retinho, bem estruturado, mesmo com aquele quebradinho da massa que ficou lá, ó, ele ficou bem bonito. E esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Qualquer dúvida, gente, pode deixar aqui nos comentários que a gente está fazendo o possível para poder estar respondendo a todos. E fica aí, ó, com o vídeo dessa fatia deliciosa, maravilhosa de bolo. E um beijo, até o próximo vídeo.